Este é mais um episódio do podcast do portal Fiz em Ortopedia. Eu me chamo Ana Maria Siriani e serei sua anfitriã. Vou te conduzir pelos episódios da série especial Aprender e Ensinar, um podcast onde quem ensina aprende e quem aprende, aprende a fazer isso melhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Os episódios dessa série especial são para você, estudante, professor ou colega que continua estudando porque quer manter elevados padrões de excelência na sua prática clínica. O Aprender e Ensinar está preocupado com o seu processo de ensino-aprendizagem. Então vem, no carro, na rua ou na esteira. Não perca, nós temos um novo episódio e ele já vai começar. Olá, esse é mais um episódio do podcast Aprender e Ensinar. É o episódio número 68 e é o primeiro episódio do mês de maio de 2023. Como em outros primeiros episódios de mês, eu quero aproveitar esse momento para deixar um abraço apertado para os ouvintes que passaram pelas publicações do mês anterior, deixando seu comentário, seu like, agradecendo pelos episódios passados. Eu vou deixar um abraço apertado para o Fábio Stank, que comentou o episódio sobre profissionalismo e o caso das meninas de Bauru. Um episódio bem reflexivo. Se você não sabe como desenvolver, trabalhar, avaliar e progredir os seus estudantes em habilidades atitudinais, esse é um episódio especial para você. Não perca, assim como o Fábio não perdeu. E eu também quero mandar um abraço apertado para a Alice. Agora vamos ver se sai o sobrenome, Alice. Glodkovski, que deixou lá um comentário dizendo que adora aprender com a gente no episódio sobre ChatGPT que eu gravei com as meninas da Inova. Quero agradecer, sei que outros ouvintes também escutaram, também compartilharam. Fica aqui o nosso abraço apertado para todo mundo que escuta este podcast ensinante, aprendiz aqui do Fiz em Ortopedia. E o episódio de hoje, eu poderia falar muitas coisas sobre ele para que você ficasse curiosíssimo e escutasse até o final. Mas eu sei que o assunto por si só desperta o interesse de muitas pessoas. A minha principal recomendação para que você escute esse episódio até o fim, é dizer, claro, que o meu convidado, que é o Dr. Fernando Zican, fisioterapeuta, uma pessoa muito envolvida e ele vai contar para você como e por que ele sabe o que sabe a respeito da modalidade de ensino à distância para o curso de graduação de fisioterapia. Primeiro que ele, por si só, é um profissional de alto gabarito, querido, uma pessoa que dá gosto de escutar, porque, para mim, esse episódio tem duas palavras, né, que é lucidez e um pouco de estarrecimento. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo no cenário de Ministério da Educação, o número de cursos autorizados, o histórico, há quantos anos acontecem graduações em modalidade à distância na fisioterapia. E também quero que você escute, porque acho que nós precisamos saber o que a gente fala quando está falando desse tipo de assunto. E o Zican vem contando vários mitos, assim, vários enganos que a gente está fazendo na hora que está falando a respeito do ensino à distância na fisioterapia. Esses cursos têm autorização e eu quero que você entenda melhor como isso funciona e qual é o cenário para os próximos anos. Um episódio importante para a profissão, importante para dar para nós aquilo que é correto para ser discutido, pensado e compartilhado em termos do que a gente quer para a nossa profissão no futuro. Aproveitem, baita episódio, só agradecer o Fernando e se você gostou, não esquece de deixar seu comentário. Aproveita a partir de agora, bom episódio, primeiro episódio de maio, vai lá. Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Aprender e Ensinar. E hoje vocês já sabem quem é o nosso convidado. Como eu gosto de brincar, né? O Blue Man, Fernando Zican. Fernando, muito obrigada da sua participação.
A gente está gravando numa manhã de quarta-feira bem cedinho, então já te agradecer, que eu sei que eu estou te pegando num horário de temperatura boa no Rio de Janeiro, né? Sim, por enquanto tá tudo tranquilo por aqui. Daqui a pouco o caldeirão vai ferver. Tamo junto, porque em Ribeirão Preto também o negócio está pegando forte, depois que a chuvarada deu uma trégua para nós. É. Fernando, eu quero que você, por favor, se apresente para o pessoal aqui que é ouvinte do Fiz em Ortopedia. Eu sei que você é uma pessoa muito conhecida, principalmente, lógico, no Rio de Janeiro, mas mais conhecida aí pelo Brasil por conta também da Abrafito. Mas você está em vários lugares importantes representando a fisioterapia. Conta um pouco para o pessoal, por que foi que eu convidei você para a pauta de hoje, que já dei um spoiler para o pessoal, vamos falar aí de ensino presencial, ensino à distância. Por que Fernando Zican está aqui comigo hoje? O que ele sabe sobre isso? Obrigado, Ana. Obrigadíssimo pelo convite. E esse cara, esse Fernando Zican, atualmente, né, diretor da Faculdade de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, há muitos anos, talvez para lá de 15 anos, é um consultor e pesquisador em ensino da fisioterapia, né? Atuo junto a algumas iniciativas do MEC, especificamente com uma atuação já de longo tempo junto ao ENAD, e essa minha atuação junto ao ENAD ao longo desses anos culminou numa publicação em 2021 de um livro no qual eu faço um retrospectivo, né, de 28 anos de ensino de fisioterapia no Brasil. E aí nisso eu trago os dados, né, o que ocorreu com esse ensino ao longo desses últimos 28 anos, cruzo isso com os dados do ENAD. Lembro que o ENAD ele é um instrumento avaliativo para discentes, sendo que o objetivo é avaliar a qualidade do curso. Então, ele é um instrumento que a gente tem, onde os discentes participam, mas o nosso objetivo é avaliar a qualidade daquela formação. Lembrando que ele é um instrumento de avaliação teórico, né? E isso já é algo que já vale deixar aqui na mente da galera, para Então quando a vamos gente jogar falar um esse. pouco mais na frente, a gente vê o porquê esse teórico aí pode não nos ajudar tanto em algumas coisas, né? E ao Tem que longo ter desse esse tempo, easter egg, né? A gente deixa esse exa easter egg solto aí no episódio. Acompanhe o fato de que esse exame nacional avaliativo da formação da fisioterapia é essencialmente cognitivo, são questões teóricas múltipla escolha. Segura essa daí. exatamente. E fiz alguns cruzamentos desses dados com dados do IBGE, com dados de renda, então acabei trazendo um cenário, né, um panorama desse cenário. E nos últimos anos, principalmente iniciozinho de pré-pandemia e depois durante a pandemia, acabei acompanhando bastante também, junto com as legislações e junto com os dados do MEC, o avanço do ensino EAD. Então, é algo que a gente também precisa diferenciar, que esse preparo do ensino EAD, esse aumento do ensino EAD, não foi algo produzido pela pandemia, tá? Às vezes as pessoas acham que foi a pandemia que despertou. Não, isso já estava elaborado muito antes, isso já estava concebido muito antes. É, Tanto que o primeiro curso em fisioterapia, né? O primeiro curso EAD em fisioterapia, ele é um curso que apareceu para gente, né? Muito antes. Ele é um curso de 2006. Então, em 2006, a gente teve o primeiro curso de fisioterapia EAD, 14 é, anos antes da pandemia. não é? Autorizado pelo MEC, né? Foi um curso que acabou nem conseguindo concluir formandos, mas já teve lá. E aí em 2006 teve, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Então, de lá para cá, todo ano, pelo menos um curso foi autorizado pelo MEC a ofertar as atividades EAD. Então, é nesse lugar que eu vou falar, tá? De um pesquisador de ensino, de alguém que tem uma atuação junto ao MEC e junto ao ENAD especificamente,
e alguém que tenha acompanhado bem de perto as mudanças de legislação, para a gente também entender se o que a gente está falando é certo, é errado, né? Sair do campo do eu acho, ou do na minha opinião, e a gente caminhar no campo da legalidade. É. Você sabe que para mim é surpreendente a ideia de que há tantos anos isso está acontecendo. Eu não tinha essa dimensão. Eu realmente achei que era algo, no máximo, assim, pré-pandemia ou peri-pandemia, mas agora que você falou 14 anos atrás, ou seja, estava acontecendo isso bem embaixo dos nossos bigodes e não Exato, vimos, né? exatamente. É. É, a ponto da gente já ter, né, as pessoas, e aí já vou dar esse briefing aqui, né? É, existe essa campanha não ao curso 100% EAD, né? Isso se ocorresse na primeira década desse milênio, eu achei até que seria legal. Mas agora não faz o menor sentido, na medida em que a gente já tem esses cursos com turma formada. Então, não adianta mais isso, né? A boiada já passou, então não adianta mais a gente achar que uma estratégia dessa vai ser uma estratégia efetiva na medida em que a gente já tem formados, a gente tem muitos formandos agora em 22 e 23, então é uma realidade. Ele não é mais algo que a gente quer evitar para um futuro, ele já é passado até. É. E vamos, para todo mundo entender do que a gente está falando, vamos tentar ver se a gente consegue colocar todo mundo na mesma página, porque assim, Maravilha. eu entendo que o curso presencial de fisioterapia, que é a modalidade mais tradicional, a que a maior parte de nós se formou e conhece, hoje é um curso, veja se eu estou certa em termos de legislação, é um curso para o qual está previsto que os estudantes podem ter alguma carga horária de aulas que estão remotas num sistema, numa plataforma, e isso é mais ou menos 10% do curso? Sim, Eu não tenho Ana, certeza da vamos. porcentagem. Tá, vamos A esclarecer, né? porcentagem Só existem é duas possibilidades de ensino no Brasil. Só isso. existe a possibilidade do ensino presencial ou do ensino à distância. Ok. Todas essas outras terminologias, semipresencial, híbrido, nada disso existe. Tudo isso são estratégias de marketing, principalmente das universidades privadas, que vão tentar atender a uma clientela que para ela melhor julgar, né? Uhum. Dentro dessas duas categorias, então, que a gente tem de ensino presencial e ensino à distância, a gente tem prerrogativas de proporcionalidade de carga horária em cada um. Tá. Cursos presenciais podem ter até 40% das suas atividades em ensino à distância. Algumas 40%. até 40%, tá? 20% é automaticamente garantido a esses cursos. De Ai, 20 a 40, esses cursos precisam ter algumas prerrogativas, tá? Que a gente pode até comentar um pouquinho ali depois. Então, temos legislação para que cursos presenciais, 20% da carga horária automaticamente já pode ser EAD, mas esses cursos podem chegar a 40% sem grandes dificuldades. Basta a universidade já ter um curso EAD, basta ele ter tutores. Então, aí uhum. já entra uma figura aí que para a gente preocupa, porque a figura do tutor não necessariamente é docente, É. ele pode contratar esse tutor de outras formas, que não através da docência. Então, para chegar a esses 40% é muito fácil, tá? E aí a gente pensa, tá? A gente está falando do presencial só. 40% pode ser EAD, Uhum. 20% é estágio, 5% são atividades complementares. Ou 10 seja, E a curricularização da dez extensão? por cento é extensão. Então, até aí a gente já botou 40 com 20 com 10 já deu 70, É. e com 5 de atividades complementar, 75. Então, ou seja, atualmente a legislação prevê que cursos presenciais devam ter somente
25% de carga horária de fato presencial, num curso presencial, tá, galera? Isso já é autorizado, já é legal, já tem prerrogativa, já tem leis claras dizendo sobre isso, né? O outro lado da moeda, cursos EAD, cursos à distância, tem que ter a obrigatoriedade de 20% de carga horária presencial. Ah, entendi. E aí inverte a lógica. E inverto a lógica. Só que aí o que vai acontecer? O que vai ser 20% presencial nesses cursos? Estágio, Estágio. que é já o 20% obrigado por lei, né? Então, É não há como na se... legislação que esse 20% tenha que ser de disciplinas. Esse 20% tem que ser da carga horária do curso. Então, Sim. o curso ele pode ter todas as suas disciplinas em plataformas virtuais e ter apenas a atividade de estágio na Presencial. presencialidade. Isso é legal, isso é de legislação desde 2017, que a gente tem essa prerrogativa. Então, primeira pela resolução, né? Pelo parecer técnico do Conselho Nacional de Saúde, frente à última DCN que tivemos, que não foi aprovada. Depois, em 2018, um DCN, outro marco legal do Conselho Nacional de Saúde, DCN, só para quem não sabe, Diretriz Nacional Curricular. curriculares nacionais, Ah, isso. E aí, em 2018, a gente tem uma portaria do MEC que dispõe sobre essa carga à distância no ensino presencial. 2019 atualiza até chegar nessa legislação mais atual, que quem quiser ler é a portaria 2117, de dezembro de 2019, que prevê essas possibilidades, então, da carga horária EAD nos cursos presenciais, atingindo o limite de 40% do curso. Então, ou seja, está ficando tudo muito similar, né? Se a gente olhar essas diferenciações, né? Por isso que dá margem para se criar esses outros termos do híbrido, do semipresencial, porque está tudo muito próximo, né? Mesmo o curso sendo registrado como presencial, ele vai chegar a uma carga muito próxima do que aquele que já é naturalmente EAD chegaria, né? E aí, óbvio, vai ser uma estratégia de marketing da instituição dizer o que ela está vendendo, né, para aquele público. Então, algumas, não, eu não vou dizer que todas as disciplinas são EAD, eu vou dizer que o meu é híbrido, porque tem alguma coisa de prática nas disciplinas, mesmo que seja um aulão num sábado, uma tutoria de vez em quando. Então, eu já coloquei um algo a mais ali para ser mais vendável aquele curso, mas ele nunca deixou de ser ou presencial ou à distância. eu acho interessante a gente comentar isso, né? Duas coisas que eu queria comentar rápido. Primeiro, a questão da estratégia de venda desses cursos, porque, obviamente, quando se fala de profissões de saúde, ainda tem uma objeção do aluno, do estudante, em fazer um curso 100% presencial. Eu sei que a maior parte das pessoas acham que não, né? Que os estudantes, não, dá aqui esse curso à distância, aqui por correio, vou fazer esse negócio. Não, tem aluno que Uhum. está preocupado Exato. aonde está gastando o seu dinheiro, o seu tempo, se o seu diploma depois vai garantir, né, o Uhum. exercício da profissão, e um exercício que vai dar um emprego, uma dignidade, ele passar num concurso, ele fazer uma residência, ele abrir um consultório. Então, sim, a gente tem uma objeção de estudantes quando o assunto é um curso 100% remoto ou qualquer coisa assim de saúde. Então, essa é a primeira coisa que eu queria dizer. As pessoas criam estratégias para, inclusive, quebrar a objeção de quem vai adquirir ou entrar num curso desse. E a outra coisa que eu queria dizer é que o que mais me impressiona é que quando eu vejo a estrutura de um curso tradicional, a gente tem aquelas fases, né, de evolução do desenvolvimento das habilidades clínicas, que são
mais especificamente trabalhadas dentro do contexto do cenário real de prática, do estágio, o aluno sendo treinado sob supervisão com pacientes reais, e que a gente faz num curso tradicional uma transição. A pessoa vem de um ciclo básico, aí vai para disciplinas pré-profissionalizantes. Essas disciplinas pré-profissionalizantes têm um conteúdo prático simulado, com colegas, com algumas observações clínicas, às vezes até atendimentos em grupo sob a supervisão do docente da disciplina, e aí depois é que os estudantes vão para esse cenário real de prática já com funções de desenvolvimento de habilidade clínica mais complexos, mais completos. Então, do ponto de vista de crescente no desenvolvimento de habilidades práticas, lógico que um curso que vai ter 20% só de estágio direto lá no final, vai colocar pacientes diante de alunos que não vivenciaram uma progressão no desenvolvimento dessas habilidades. Eles vão ter que partir de um zero para um resultado final esperado, que é dar o diploma na mão de alguém que a gente fala, bem, essa pessoa não vai causar dano na sociedade. Então, assim, não é que não dá para fazer, mas a transição será claramente abrupta Muito comparado a mais um curso que difícil. tem isso mais progressivo, né? Seguramente. Então, assim, não querendo ser o arauto da tragédia, né? E muito pelo contrário, eu sou bastante esperançoso de que a gente pode ainda alterar esse circuito, né? Alterar essa lógica, né, que a gente tem visto, né? As legislações, elas apontam claramente que qualquer possibilidade ou qualquer tentativa dos cursos, né, migrarem para esse formato EAD ou terem, mesmo no presencial, bastante carga EAD, é sempre muito claro e muito pontuado nas legislações que o curso precisa respeitar as DCNs. Isso que a gente acabou de falar aqui das diretrizes curriculares nacionais, né? Então, mesmo que a gente tenha legislação que autorize tudo isso, todas elas falam da necessidade, né, de termos as DCNs como o norte, como o padrão de orientação a ser guiado na formulação do projeto pedagógico. A grande questão que a gente levanta é que a DCN que a gente tem aprovada e em vigência no Brasil é uma DCN de 2002. Sim. Ou seja, a gente tem um documento que norteia a nossa formação, que foi produzido há mais de 20 anos atrás, né? Existe uma outra DCN, que foi essa que teve o parecer do Conselho Nacional de Saúde em 2017, que teve um parecer favorável, né, de ser aprovada, né, pelo Conselho Nacional de Educação, mas que não foi homologada pelo ministro da Educação à época. Então, ou seja, ela não é válida, né? Ela tramitou, mas é o aluno que fez disciplina do mestrado, mas não fez a defesa, né? Então, ou seja, não fez, né? Ou então terminou os estágios, mas não entregou o TCC. Mas não entregou o TCC, mesma história. Então, a nossa DCN está nesse mesmo patamar. Então, ou seja, a gente não tem validade nessa última. E lembrando, a gente resgatando tanto a de 2002 quanto a mais atual, na de 2002 já começa a falar um pouquinho de formas de ensino remoto, já tem algo ali, principalmente nas atividades complementares e junto com estágio, com atividades de pesquisa. Então, lá mesmo, de 20 anos atrás, já sinaliza algo para outros formatos. E a de 2017, o parecer do Conselho Nacional de Saúde foi bastante claro, né, de solicitar a inclusão dessas ferramentas tecnológicas no ensino. Então, se a universidade que quer criar esse curso, se ela olha para a DCN, ela vê que está previsto lá, que está autorizado para ela, mesmo na DCN, que ela utilize esses formatos, né? Então, eu sou bastante esperançoso, e eu já conversei isso com a presidência da Abenfísio, né, que é a Associação Brasileira de Ensino em Fisioterapia, que é quem pauta isso no Conselho Nacional de Educação, né? Já conversei, a gente precisa rever se essa DCN, né? A de 2002 a gente sabe claramente que não nos atende mais,
E acho, né, com essa mudança tão urgente, que a de 17 talvez também não nos atenda mais. E a gente vai precisar de uma nova rodada, né, de delimitação dessa DCN para talvez apontar para as universidades o que pode ser, né? Que habilidades e competências precisam estar garantidas num formato presencial, mesmo num curso que seja um curso à distância. Então, olha, não vai poder ser só estágio, né? Eu vou ter que ter o estágio e mais alguma coisa ali presencial para garantir esse desenvolvimento dessas habilidades que você comentou. Então, De maneira mais progressiva, né? no atual momento, a gente tem todas as prerrogativas favoráveis a essas universidades que estão botando só o 20% no estágio. Então, acho que a gente deveria dificultar um pouquinho a vida dessa galera, né? E azeitar um pouco melhor a nossa DCN para que nela esteja previsto, né, que habilidades práticas sejam desde o ciclo pré-profissionalizante, que o convívio interpessoal entre os alunos seja garantido, né, durante o processo de formação. Então, algo acho que a gente pode melhorar. Então, para mim, e eu defendo isso seguramente, que a estratégia que a gente tem para melhorar um pouco a qualidade desse ensino EAD é a gente atuar na DCN. Atuar achando que o ensino não vai mais existir, não acho uma boa Acho estratégia, contraproducente. porque já está aí, acho que vai ser muito difícil, né? A gente teve, e aí eu já adianto aqui, né? Teve alguns movimentos de alguns crefitos, né, Brasil afora, de não querer validar, né, de não dar o registro profissional para esse profissional que venha formado desses cursos, né? Existe já parecer claro do Supremo Tribunal Federal, eu posso até depois mandar para vocês, se alguém se interessar pode me procurar, que diz claramente, né, conselhos regionais não legitimam sobre a formação educacional. Quem legitima é o Ministério da Educação. Uma vez esse curso cumprindo todas as exigências do MEC, esse indivíduo é graduado como qualquer outro. Então, o sistema de profissões, né, o sistema das categorias profissionais, são obrigados a receber esse indivíduo, né? Então, eu entendi que foi uma estratégia para tentar frear, assustar um pouquinho a população, mas esse aluno, esse formado, né, que chegar lá no Crefito com o seu diploma reconhecido pelo MEC, ele tem que ter sua carteira profissional, e se não tiver, esse Crefito vai receber um processo Redondinho. bem redondinho para que responda e autorize, né? Já que é uma prerrogativa legal, né? Aquele curso está legalizado, né? Ô Zica, acho que uma coisa que todo mundo tem curiosidade de entender é assim, por exemplo, isso é exclusivo da fisioterapia ou essa legislação é para qualquer curso de saúde, inclusive medicina? Não, vivemos no Brasil e no Brasil a gente tem forças políticas diferentes. Então, essa legislação de 2019, por exemplo, ela regulamenta, né, todo esse e todos esses critérios do ensino EAD, mesmo no presencial, chegar até o 40%, né? Então, ela regulamenta tudo isso, mas ela tem um item lá muito claro que profissões de medicina, odontologia, psicologia e a última me falhou Enfermagem, aqui, vou provavelmente. pegar aqui agora. Provavelmente a ENF. É, eu acho que é. Ai, perdi ela aqui agora, já já vou achar. Não, não tem problema. É só para o pessoal entender que, em geral, dentro de todo o sistema, Ministério da Educação e Saúde tem políticas separadas para a medicina e as demais profissões de saúde. Isso acontece desde as residências. Residências Exatamente. multiprofissionais e de área profissional tem uma legislação, uma carga horária, embora as bolsas sejam iguais, de valores iguais. Mas, em geral, de alguma forma, a medicina consegue fazer um controle de regulação mais forte sobre a profissão, seja via conselhos, dentro das atribuições próprias de conselho, seja via política federal, ministérios e tudo mais. E aí, de alguma forma, a profissão garante algumas coisas
que para Sim, nós acaba passando mais batido. Tanto que o curso de medicina está com uma diretriz nacional curricular que está aprovada, que é mais atual do que a nossa de 2002, porque exatamente. eles conseguiram tramitar e a gente não. Tramitar e aprovar mais rápido, né? Então, aqui são 4 cursos: Direito, Medicina, Odonto e Psicologia, tá? Esses 4 cursos, né, para que as faculdades, né, tenham a criação do curso EAD nesses 4 cursos, precisa ser submetida à manifestação do Conselho Federal da respectiva profissão, né? No caso do direito, a OAB, no caso das outras profissões, do Conselho Nacional de Saúde e do seu Conselho Federal. A fisioterapia ficou de fora disso. Então, o que significa? Pode ser criado de fisioterapia, independente do que o conselho vai dizer, tá? Nessas outras profissões, não. E aí, obviamente, por que a gente está falando de direito, medicina, odonto e psicologia? Porque são profissões que têm uma força política no Congresso Nacional muito alta. E aí, por conta disso, né, essa movimentação política fez, olha, tudo bem, isso para as outras serve, mas para mim não. Só vai criar se eu der um parecer de que aquilo atende. E, obviamente, na atual condição, elas não dão parecer autorizando esses cursos, né, recomendando esse curso, e aí o MEC não autoriza. É. E aí, vamos falar de números, porque eu também não tenho ideia da proporção. Eu sei, a gente estava comentando aqui um pouquinho antes de começar a gravar, 95% da formação profissional hoje está na mão de instituições de ensino superior privadas. Então, só 5% dos cursos de fisioterapia estão em instituições públicas ou filantrópicas ou qualquer coisa assim. E aí, desse universo, porque eu estou entendendo que nas públicas a gente não tem cursos ainda de característica EAD, Não. do universo dos 95% das instituições privadas, quanto disso é EAD? Então, vamos lá. Atualmente, então, esse dado atualizado semana passada pelo IMEC, Ok. tá? Então, tudo isso são dados oficiais. Nós temos no Brasil, hoje em dia, 973 cursos de fisioterapia Tá. autorizados em atividade, tá? A gente pode ter cursos autorizados, mas que não estão mais em atividade, cursos que foram descredenciados. Então, em atividade no Brasil, a gente tem 973 cursos. Desses, apenas 57 são públicos, né? Então, daí onde vem esse meu indicador, né? 916 cursos no Brasil, em 973 são cursos das instituições privadas, né? E aí, se a gente olhar agora para um outro extrato, né, que é o extrato do ensino EAD, a gente tem atualmente, né, no Brasil, 101 cursos EAD ativos em funcionamento. Ou Então, aquela seja, coisa, não EAD, não vamos deixar que a EAD aconteça. Ela está muito bem aqui acontecendo, debaixo dos nossos olhos, e atualmente contando com 101 cursos no Brasil. E aí vale lembrar que um curso presencial, ele oferta 40 vagas, 50 vagas, 60 vagas, né? Um curso EAD, e aí isso é dado público, qualquer um pode consultar no EMEC e chega nesses dados, tá? A gente tem cursos EAD em fisioterapia que oferecem 5.000 vagas, 8.000 vagas, 10.000 vagas. Vamos lembrar que um curso EAD não tem uma necessidade de territorialização. Ou seja, ele não é da cidade tal, ele é do Brasil. Então, ele vai oferecer vagas que, por ser EAD, atinja o Brasil inteiro. Já que, para esses cursos, a única necessidade do presencial sendo estágio, essa universidade ela pode criar polos de tutoria para esses estágios em qualquer lugar do país. Então, ofereço 10.000 vagas e vejo onde brota aluno. E aí, de onde brotar aluno, depois eu vejo, né, daqui a 1, 2, 3 anos, eu vejo onde aquele aluno vai fazer estágio
chego para uma clínica de fisioterapia lá na cidade desse aluno e falo com ele, olha, se você receber meu aluno aí para fazer um estágio, eu te dou um tanto a mais, aí você assina o documento de que ele fez o estágio, aí ele cola grau. Estamos combinados? Estamos combinados. Então, eu criei polos de tutoria para a supervisão de estágio do meu aluno, sendo que não é docente e não é um vínculo direto com a instituição. Então, ou seja, aquele fisioterapeuta que vai dar a supervisão de estágio naquele polo de tutoria, ele não tem vínculo direto com a instituição de ensino, ele é um terceirizado, né? Ele é um prestador de serviço para uma determinada atividade. Então, cada vez menos vínculos nos processos de supervisão e de formação dos alunos que vão ser oriundos desses cursos, né? E assim, que fique muito claro que nós não estamos dizendo que a instituição de ensino superior que tem um curso neste formato, que abriu 5.000 vagas, que vai criar esses lugares para o desenvolvimento das atividades de estágio, a gente não está dizendo que eles vão fazer isso de maneira desleal, Sim, não sim. oficial, né? Eles vão lá, vão Está tudo dentro da localizar uma clínica, legalidade. e assim, eles vão provavelmente ter um controle de frequência desse estudante, então o estudante vai cumprir uma carga horária numa clínica, mas tem algumas coisas do tipo, o fato de estar na mão de um profissional que não é um professor, significa que essa pessoa talvez não tenha as habilidades técnicas claras de desenvolver, de ajudar, de guiar o estudante no desenvolvimento das habilidades clínicas. Outra coisa que a Mas gente isso é um, pede... mas isso é um, assim, deixa eu abrir um parêntese aqui, Ana. Mas esse é um vespeiro, porque assim, hoje em dia a gente não consegue nem garantir que isso ocorra nos cursos presenciais, Sim, tá? Porque em muitos eu cursos ia chegar nesse presenciais, ponto. que às vezes a gente chega e fala, ah, não, mas no curso presencial, então a faculdade tem uma clínica escola, é o professor que está ali na clínica escola. Não Tá é. treinado? Não é. A grande maioria funciona com convênios, e aí tem lá alguém que vai dar essa supervisão. E eu acho que é um terreno bastante complicado da gente olhar, porque eu posso ter a mão inversa também. Eu posso ter centros de excelência que tenham profissionais super competentes e que Total, não isso que são eu tô falando. docentes e que poderiam receber alunos ali. É isso que eu Então, vou falar essa, agora. essa prerrogativa de ter que ter a obrigatoriedade do docente, vamos lembrar que a gente está falando de Brasil, né? Desse país continental. Então, pode ser que eu tenha um excelente clínico na sua clínica, no seu consultório, seja lá onde for, que poderia ser um excelente supervisor de estágio, às vezes Uhum. muito melhor do que aquele professor, porque a gente sabe, né? Em muitas universidades, eu sou especialista em traumatortopedia, mas na época que eu dava aula em universidade privada, não era só a traumatortopedia que você dava aula, né? Para você Aham. preencher ali a tua carga horária, você dá aula de um tudo. Então, eu tenho um professor que dá aula de ortopedia, de corte e costura, de botânica e de dermato, né? Óbvio que ele não vai ser um bom professor para supervisionar Tudo, áreas né? tão complexas, né? E aí, às vezes, aquele clínico que está lá dentro vai dar uma supervisão de estágio muito melhor. Então, é um vespeiro que eu já até aponto nos lugares que eu vou falar, de que assim, olha, essa coisa de que tem que ter a garantia da supervisão do docente pode virar contra nós, né? É isso que Porque, que eu queria falar, né? Assim, porque a gente está falando do estudante ir para esses lugares, pode dar a impressão de que a gente está dizendo que essa estratégia é uma estratégia de baixa qualidade. Dependendo de como ela vai ser organizada, ela pode ter tão boa qualidade quanto qualquer estágio supervisionado dentro de uma exatamente. instituição onde o curso é, inclusive, 80% da carga horária presencial, de acordo com a legislação. E aí a coisa da gente começar a pensar aonde a gente pode, dentro da questão de diretrizes e de influência de, de influência real, né? De não Uhum, só levantar uma bandeira sou contra. sim, Então, por exemplo, uma coisa que é importante de ser dita: os professores que vão a campo fazer treinamento desses estudantes, eles próprios têm uma capacitação para essa atividade? Esse é um ponto interessante que se a gente... Eu tenho certeza que se o MEC escreve assim, a instituição de ensino que for dar um curso desse tipo tem que ter um programa de desenvolvimento docente
muito específico para a formação de habilidades clínicas, uma vez que esse estudante vai ter um tempo exíguo de interação com pacientes. Elas vão se preocupar com isso e é capaz de montar uns MOOCs, né, uns cursos massivos de capacitação docente, rapidamente, porque esse povo tem dinheiro e tem tecnologia. Em um Exato, minuto eles treinam todo mundo e isso, inclusive, em alguns lugares a gente pode ser totalmente superado por um corpo exatamente. clínico muito capacitado. E Por aí, outro Ana, é lado, onde... sem Pode nenhuma perguntar. regulamentação, sem nenhuma orientação, esse estudante pode sair de um ensino à distância, ir para uma clínica, ter contato com um profissional de saúde que é muito bacana, muito bonzinho, que mostra a prática dele, mas que é uma pessoa desatualizada, uma pessoa que não sabe, por exemplo, dar um feedback, que não sabe como orientar o estudante numa habilidade mais específica. Então, assim, tem que ter um mínimo de regulamentação ou de filosofia de trabalho para esse negócio, para ele ser decente, né? Já que ele existe já. Exatamente, Ana, e você tocou num ponto que eu acho importante, assim, quando a gente está discutindo de ensino, né, nós somos fisioterapeutas que damos aula, né, É. e que a gente tenta, na medida do nosso possível, a gente se qualificar melhor no processo de ensino e tal. Mas as grandes universidades e os grandes complexos, né, de instituições, principalmente das privadas, possuem profissionais da educação muito gabaritados e muito competentes, né, para dar essas formações. Então, é óbvio que a gente vai ver, né, a gente já está vendo, né, mas acho que vai ver com um pouco mais de intensidade, né, se a gente vai nivelar todas essas instituições, né, vai acabar virando tudo meio um meio do caminho, meio um híbrido, então, que é o que eles estão chamando, com parte presencial e com parte EAD e tal. Estas instituições vão precisar competir entre si, né, para ela ter esse alunado. E aí, nessa competição entre si, é onde eu tenho a esperança que esses indicadores vão entrar. Então, olha, o meu docente ele tem uma capacitação em formatos, em tecnologias ativas, em metodologias diferenciadas e tal, e por isso a sua formação é uma formação que vai garantir o desenvolvimento das habilidades A, B, C. As instituições vão ter que concorrer entre si, e aí por isso elas vão precisar capacitar os seus docentes. E aí não vai ser de me estranhar que muitas dessas formações, capacitações e tal, vai aproximar aquela formação, não digo a realidade do presencial, porque ainda vai ser diferente, mas talvez ela vai estimular coisas naquele aluno que o curso presencial não está estimulando, que o curso presencial não está atentando. Vamos nos lembrar que muitas universidades no Brasil formam técnicos de luxo. E Técnico desculpa o de diploma. termo, mas a gente está formando técnicos de luxo. Quantos alunos a gente tem por aí que estão preocupados é qual é a técnica que ele tem que fazer? Qual é o cursinho de técnica que ele tem que saber para ele poder atender paciente? Então, se é isso, técnicas a gente aprende qualquer final de semana, em qualquer momento, né? Então, se eu estou fazendo uma formação toda pautada em técnicas, é óbvio que eu sempre vou perder daquele aluno que está se formando pautado em habilidades, em competências, em soluções de problemas, né? Em vivências que talvez não dependam exclusivamente de um contato presencial. Se eu estou num contato presencial, se o meu estágio presencial é para aprender técnica só, como levanta a perna, como abaixa a perna, como mobiliza o ombro, como desmobiliza o ombro, se é isso só que ele vai aprender, ele vai, mesmo num presencial, ele vai estar saindo um técnico de luxo, né, um técnico com nível Uhum. superior, e que talvez isso não vá atender à exigência de um mercado onde quem sabe técnicas é a massa, né? Eu preciso é do Não tem diferencial. diferencial nenhum, né? E aí esse diferencial talvez vai ser despertado por outras estratégias que talvez um curso EAD vai estar muito mais atento, né, em querer estimular isso nos seus alunados, que talvez aquele presencial clássico de uma formação que é o mesmo projeto pedagógico há 20 anos, é óbvio que ele não vai estar dando uma formação igual. Então, eu pediria para todos os ouvintes aqui da gente, né, que todos os fisioterapeutas tivesse um pouco mais de cuidado e de cautela
ao já taxar que o curso A e B vai ser pior, vai ser melhor, a gente não sabe. A gente não sabe como isso vai refletir numa realidade. Se não fosse assim, os próprios instrumentos que a gente tem hoje em dia, né, de divulgação científica, de educação continuada, a gente estaria desqualificando essas estratégias, né? E acho que não é nada saudável, né, a gente desqualificar essas estratégias que estão impactando, de alguma maneira, a formação daquele indivíduo. Quantos vão ouvir esse nosso podcast hoje vão sair daqui com reflexões, né? Então, assim, não precisou a gente estar presencialmente para eu estimular algumas reflexões. Então, não vamos... Até porque a gente não tem esses indicadores, tá? A gente não pode falar que um aluno vindo de um curso EAD vai ser um aluno com uma formação pior do que o que vem da presencial. Até porque, agora eu vou falar matematicamente mesmo, né? Os nossos indicadores de ENAD estão cada vez piores. A nossa média nacional é 2,87, numa escala de 0 a 5. A média de fisioterapia é 2,87. E aí, o que isso pode refletir? Bom, se a minha média em cursos presenciais, porque até então a gente não teve a entrada de curso EAD no ENAD ainda. O primeiro ENAD com curso EAD será o desse ano. 2023, a gente já vai contar com cursos EAD no ENAD. Muito provavelmente com uma parcela de estudantes ainda muito pequena, mas a gente já vai poder traçar um panorama alunos oriundos de cursos EAD com alunos oriundos de cursos presenciais. Se a nossa média é tão baixa, e se o instrumento, olha o resgate lá da palavrinha mágica do começo do podcast, se o nosso instrumento de avaliação é teórico, é uma prova múltipla escolha, a minha hipótese de base muito clara é: alunos EAD vão ter rendimentos similares aos alunos de cursos presenciais. E aí, se eu tenho aluno EAD, uma nota ENAD similar, não precisa nem ser igual, não, pode ser um pouquinho menor até, do que um aluno oriundo de um curso presencial, acabaram os cursos presenciais no Brasil. Porque qual vai ser a justificativa para uma instituição superior pagar para ter um prédio, laboratórios, pagar ar-condicionado, limpeza, etc. e tal, para no final da história eu ter um aluno que tem um rendimento igual ao aluno que está fazendo um curso EAD? Né? Então, a gente tem que estar muito atento a este ano. Esse ano vai ser um ano muito chave, né? Vai ser um ano de virada de chave para a fisioterapia no país, que a gente vai entender o que vai acontecer a partir desse ENAD, né? E a partir dele é que a gente vai poder dizer, então, se a formação desse aluno foi igual, foi pior, foi melhor, o que houve. Não estamos avaliando competências e habilidades, né? Que é onde estariam as grandes diferenças, não são avaliadas numa prova múltipla escolha, né? Então, vamos ter cautela, né, nos discursos. Eu tenho ido aí Brasil afora falando sobre isso, e às vezes vem pessoas muito inflamadas, né? Mas isso é um absurdo! E aí eu pergunto, tá, mas você garante que o teu curso presencial está tão superior? Você garante que no seu curso presencial você está dando uma formação tão superior assim? A gente não sabe, né? Então, vamos aguardar aí cenas do próximo capítulo. Não é uma fala, né, derrotista, eu acho que até é uma fala mais reflexiva mesmo, porque a gente vai poder refletir assim, onde essas estratégias EAD podem nos facilitar? Onde essas estratégias podem ser inseridas no meu... A gente está falando de uma geração hoje em dia que é de 17, 18, 19 anos, que entra numa faculdade, uma galerinha altamente tecnológica, ativa, né? digital, né? Uma galerinha que está completamente digitalizada. Então, eu vou afastar tanto? Será que afastar tanto é tão ruim? Não seria melhor a gente negociar? Olha, esse tanto aqui pode ser, de fato, com estratégias virtuais, mas esse tanto aqui eu não abro mão, que não é só estágio, é disciplina prática. Então, as práticas vão ter que ser presenciais, a teoria pode até ser no outro momento. Então, a gente está no momento que precisamos refletir esse ensino em cima de bases muito sólidas e não em base de achismo. Então, acho que num futuro
a gente vai ter um formato de ensino muito similar. Vai acabar essa distância do presencial para o EAD, vai virar uma coisa muito próxima entre os dois, e o que a gente tem que discutir é o que do meu curso será, de fato, presencial, que eu não abro mão, e o que ali pode ser estratégia virtual, sem grandes dúvidas, né? A gente tem dificuldade hoje em dia de sentar para assistir uma palestra de 40 minutos, né? Você, nos primeiros 20 minutos, você tem atenção, com 25 minutos você já está olhando seu celular 10 vezes, você já foi pensar em 1000 outras coisas. Então, será que ainda faz sentido um aluno sentar num banco universitário para assistir uma aula de 4 horas? Uma mesma disciplina ali, uma aula de reabilitação do ombro, 4 horas de aula falando daquilo, é óbvio que aquele conteúdo não foi absorvido. Você Numa sabe que geração que está tão elétrica, é óbvio que não. Então, talvez eu tenha que reformular as minhas estratégias. Então, vamos, de repente, para a universidade só para fazer prática. A teoria, ela já vem feita de casa, né? Através de vídeos, através de material escrito. Então, acho que a gente está no momento de repensar o que desse ensino pode, de fato, ser com ferramentas tecnológicas e o que, de fato, a gente não pode abrir mão da presencialidade. é, eu tenho várias perguntas, Ican. Uma, e é a questão, nos Estados Unidos, a profissão tem uma regulamentação muito forte, então, inclusive, eles têm uma previsão de número de formandos por região, por estado dos Uhum, Estados Unidos, né? E aqui, como esse cenário político domina muito e essas grandes empresas de educação têm uma influência política grande dentro de ministérios, em outras instâncias que acabam chegando aonde a lei é feita, a gente não tem a menor chance de regulamentar a profissão em número de formandos, né? Assim, para garantir um mínimo de decência para essa coisa, né? Ana, a gente forma no Brasil hoje em dia 20.000 fisioterapeutas por ano. É Tá? muito. Esse é o dado que a gente tem. Aí a gente pode falar, caramba, é gente pra caramba, né? 20.000 fisioterapeutas ano e tal. Só que a gente, ó, desse indicador, você que é de São Paulo, desse indicador, quase metade é É só de São São Paulo. Paulo. É. Esse é o Quase problema, né? metade disso é só São Paulo. Concentrado. Então, se a gente olhar o 20.000, ele não é muito, porque assim, ele não chega nos locais onde deveriam chegar. A gente tem muitos municípios brasileiros que não tem nenhum fisioterapeuta. E agora, Nenhum, nenhum. com uma estratégia AD dessa, a gente pode formar um menino nesse lugar, né? Então, olha onde a gente tem que ter a cautela nos discursos de não, ainda vamos com calma, né? Talvez a gente consiga colocar, né? É uma pena, porque nem todas as universidades têm aulas decentes de Sistema Único de Saúde para que as pessoas entendam a necessidade de fato do SUS, né? Hum. Então, eu preciso de profissionais em vários municípios, em vários nichos, né? Tanto que é uma estratégia hoje em dia desses cartéis educacionais, né? Aumentar a oferta de cursos de fisioterapia norte e nordeste, Sim. porque sabe que lá não tem, né? Então, eles estão investindo massivamente no Norte e no Nordeste para aumentar a formação de fisioterapeutas. E que bom, porque tem lacunas gigantescas, né, de E, é, profissionais nessas regiões. e eu queria dizer, Zica, assim, eu tive a oportunidade de passar por um processo de avaliação, de autorização de curso numa instituição privada aqui do interior. Logo que eu me formei professora, né? Eu era professora de uma instituição de ensino superior privada. E é muito caro ter um curso de saúde. Muito! É muito caro manter um corpo docente, prédio, laboratório, biblioteca. É muito caro para você fazer uma estrutura dessa. E aí, quando você pensa que você, numa cidade no interior do Amazonas, vai ter um interessado, mesmo Manaus fica caro, porque afinal de contas, quantos alunos vai ter? Quantas Exato. turmas vai dar? Então, é lógico, o ensino remoto possibilita essa situação, e aí vem a segunda parte miserável da coisa de ser o ensino comprado. O cara vai te vender o curso.
Se você tiver condição, na hora de chegar ao seu estágio, de sair da sua cidade e ir para esse polo aonde vai estar a formação prática e ficar lá para terminar o curso, beleza. Ótimo. Se você não tiver, beleza também, porque afinal de contas, não é Você já obrigação pagou? dele. Não é Exato, obrigação dele, exato. botar você dentro da sala de aula, é você que tem que fazer. É tipo a academia, né, que a gente paga e eventualmente Isso. larga 5, 6 sessões sem ir, ou a maior parte delas. Você pagou, tá pago. Então, assim, Exato. tem esse negócio, você vai ofertar, a gente não sabe se a oferta se traduz realmente em oportunidade de formação, porque Exatamente. Até porque aí todos os é o cursos têm mercado. evasões muito grandes, né? O aluno inicia empolgadíssimo na metade do curso, às vezes ele abandona. Então, turmas que às vezes vão começar com 50 alunos terminam com 10, né? É. E aí aqueles 10 se viram num polo de tutoria na cidade dele, na cidade vizinha, onde for, para ele conseguir terminar aquele estágio. Então, acho que a gente tem que olhar, né, que esse número de formandos e tal, por mais que possa parecer muito, não é para a realidade brasileira. A gente ainda precisa ter muitos fisioterapeutas a serem formados. Igual a medicina, né, gente? Qual é o grande problema do programa Mais Médicos, né? Você abre o programa Mais Médico e fala com o médico: olha, eu vou te dar um salário de R$ 25.000 para você estar no interior de Rondônia atendendo a população. Ninguém quer ir. Todo mundo quer estar no seu consultório com ar-condicionadozinho na grande capital. Então, a fisioterapia ela vai andar por processos muito similares. Então, por mais que a gente tenha ainda nichos, ninguém quer ir para esses lugares, né? Eu tive em Rondônia, final do ano passado, né, a convite do conselho de lá, para falar um pouquinho isso, né, sobre os indicadores de educação lá, que é Rondônia e Acre, o CREFITO, e uma expansão absurda dos cursos de fisioterapia lá, né? Na mesma forma, em Piauí, por exemplo, no Piauí, hoje a gente já tem mais vagas de cursos em fisioterapia EAD do que vagas em curso presencial no Piauí. Só que você vai tentar entender a regionalidade, né? Nem todo mundo consegue sair do interior para ir para Teresina para poder fazer um curso presencial. E são horas e horas, né, de transporte. Então, se Num chega uma calor possibilidade, num calor, Num né? calor descomunal de Teresina, Exatamente, Piauí, né. Eu já exato. fui para lá de Projeto Rondon, eu sei o que eu estou falando, assim, Exatamente. é Então, você chega descomunal. numa situação dessa, é muito fácil o cara estar dentro de uma capital, dentro do seu consultóriozinho com ar-condicionado e tal, dando uma crítica dessa, quando às vezes eu tenho uma população gigantesca que não tem oferta de um fisioterapeuta no sistema de saúde para ele poder vê-lo. Então, as estratégias à distância podem atingir, né, alguns territórios, né, alguns nichos, né, de vazios demográficos que pode fazer um grande benefício para a população, né? Ah, mas ele vai formar pior do que o meu. Gente, a gente já está formando Não dá ruim. para saber. A gente já está formando ruim, então não tem como eu saber se ele vai formar melhor ou pior, né? Então, acho que a gente precisa ter uma cautela de discurso, né? Zica, outra pergunta. Nós naturalmente já somos uma classe que as pessoas tradicionalmente dizem uma classe desunida. Fisioterapeutas não conseguem se organizar bem em associações. É lógico que recente a gente tem visto Sonaf, Abrafito, Sobrafi, pessoal da Abrafim. A gente tem visto que algumas associações vêm conseguindo fazer coisas incríveis mesmo diante do nosso histórico, que era terrível anteriormente, né? Mas, assim, em termos de organização profissional, representação política, participação no sistema COFITO-CREFITO, todo mundo fala que a gente é uma profissão desarticulada, pouco engajada e tudo mais. O fato da gente ter turmas remotas nesta quantidade não vai diminuir o senso de pertencimento, aquela coisa de turma, a coisa da profissão mesmo? Você não sente Seguramente, que Ana. Seguramente. Eu tenho a mesma impressão e acho que quem vai tentar, de alguma maneira, cumprir esse papel, de fato, são as associações. Tá? Eu acho que eu ia falar? a universidade não vai criar esse elo, né, Uhum. profissional, porque eu não vou saber quem é da minha turma. Talvez eu vou conhecer uma pessoa lá no estágio só, mas eu não vou ter
um elo de quem é meu parceiro, quem é meu colega. Aí eu não atendo neuro, eu atendo ortopedia só para quem eu vou dizer, para quem eu vou mandar, né? A gente vai perder um pouco isso. E, por outro lado, eu vejo as associações, e como você bem disse, né, nos últimos anos, a força que as associações têm tomado no Brasil, principalmente as maiores, né? E eu digo maior porque é maior de contingente de sócios mesmo, né? Maior de fluxo de pessoas, né? Elas vão tomar esse papel, né? E de que o conhecimento vai vir das associações, as diretrizes virão das associações, os elos de proximidade virão das associações. Então, a gente, pela Brafito, por exemplo, né? Eu que estou na coordenação de ensino da Brafito desde 2014, 2015, por aí, a, a gente tem olhado uma demanda, principalmente do recém-formado, né, de materiais, de ouvir as nossas lives, de querer participar dos eventos, porque ele sabe que ele teve uma formação frágil, né? E aí, Básica. ele sabendo disso, ele precisa ter alguém que vai dar o norte para ele, né, do que é algo de boa qualidade, que tipo de informação realmente advém. A gente tem feito eventos online da Abrafito, que tem atingido 15 mil inscritos. É, Quando eu conseguiria atingir esse número de público num evento presencial? Nunca. No presencial, se a gente conseguir 1.500, a gente está feliz da vida, está lambendo os sem beiços, contar, né? sem Aí a gente contar que é atingiu 15 caríssimo, mil né? e é uma Onde se infraestrutura. encontra, onde Ah, se encontra um centro de convenções para pôr 3.000 pessoas, que não é uma fortuna? que não é uma fortuna. Então, assim, é olhar o quanto que essas ferramentas, né, em todos os níveis, na graduação, na pós-graduação, no aperfeiçoamento profissional, na educação continuada, o quanto que essa ferramenta é, sim, uma ferramenta útil, né? Não pode endemonizar essa ferramenta. Agora, é saber o que eu quero dela. Eu não quero, num curso EAD, ensinar o cara a, a fazer um toque, uma mobilização, sei lá o quê. Ele pode ver você fazendo, mas nada vai garantir de que ele está fazendo correto, né? Então, não é isso. Mas reflexões teóricas, acompanhamentos de casos, tomadas de decisões clínicas e tal, é algo que seguramente eu vou poder estimular num outro formato, né? Eu vou fazer essa pergunta porque eu sou uma total. Você sabe que eu não tenho especialidade nenhuma, né? Eu não sou especialista em nada. Nunca fiz um curso de especialização. Hoje, existe no cenário da fisioterapia associações dando títulos, validando especialidades, assim, do tipo, é, se você quer fazer uma reabilitação fisioesportiva, só o especialista SONAF é especialista e esse é o melhor profissional. Já tem isso como tem na medicina? Não, a gente não tem uma garantia de que aquele profissional especialista é o único a executar tal atividade, né? Obviamente, a gente está falando de concorrência de mercado. Então, quem tem o título da Abrafito, da Sonaf, da Sobrafeira, etc. e tal, ele carrega aquilo para a sua carreira e para a sua divulgação profissional, né? Então, óbvio que aquilo gera um plus, né, Mas para não tem ele. uma, Mas não é uma uma regulamentação. limitação de que assim, aquele que não é especialista na determinada área do saber, ele não possa atuar naquele determinado ambiente, né? É diferente da Pode medicina, como pôr, você né? falou. Só pode ser pediatra quem é aprovado na Sociedade Brasileira de Pediatria. A gente não tem isso ainda, né? Eu acho que é um movimento, como eu estou falando, esse movimento das associações ser um movimento que vai meio que nortear isso. A cada ano, o número de candidatos à prova de especialista das associações aumenta. Então, Uhum. as pessoas já estão entendendo que ter esse título dá um plus na carreira, na divulgação, na sua estratégia de marketing e tal. Então, é uma procura cada vez maior. Infelizmente, a gente observa, e aí eu vou falar muito particularmente em relação à Abrafito, no último ano a gente teve 580 e tanto inscritos para a prova de especialista. Eu só consegui aprovar 122, numa prova que é múltipla escolha. Então, é Entendi. para a gente ver o quanto que, assim, formamos 20 mil fisioterapeutas ano. Essa galera está no mercado trabalhando. Inclusive de cursos presenciais. Inclusive, não, agora
A infinita maioria presencial. O EAD ainda não fez um grande volume, né? E essa galera não tem qualificação para passar em prova de especialista. Então, é algo que a gente tem que pensar. Então, eu preciso melhorar a qualificação dessa galera que já está formada, já está graduada, e que está graduada em curso presencial, né? Então, acho que as associações vão ter um papel muito definitivo nesse processo. Acho que a gente vai caminhar, sim, para uma realidade daqui a pouco, onde ter o título da associação vai fazer uma diferença no cenário onde ela está inserida. Eu sonho, vislumbro até, né, no momento lá à frente, a gente ter o que as sociedades médicas fazem, né? Não basta você ter o título, você precisa renovar o seu título. E a essas sociedades, o cara, para renovar, ou ele faz a prova de novo, ou ele tem que comprovar que ele foi num congresso, que ele participou de um grande congresso internacional ou nacional. Então, ou seja, ele está atualizando. Então, acho que para além de ter o certificado, daqui a pouco a gente vai caminhar para um local de manutenção desse certificado, que é algo previsto em lei já. As leis que certificam o título de especialista prevêem que aquilo deva ter uma avaliação periódica, né? Ainda não conseguimos chegar nesse momento, mas acho que a gente vai chegar. E acho que muitos aqui vão querer perguntar, e eu já vou introduzir isso também, por que que a gente não faz prova de qualificação do egresso, né? Como aí a OAB faz, só vai ser advogado quem passar numa prova do conselho, né? Por que a gente não faz, Ican? O cara é um bacharel em direito, mas só é advogado se tiver uma prova, né? Então, assim, há muitos anos eu venho batendo nessa tecla de refletir, tá? Eu não tenho ainda a resposta se isso de fato é um bom indicador, mas acho que a gente precisa refletir nisso. Se a gente olhar, né, desses 20 mil que estão formados, 20 mil entram no sistema CREFITO-COFITO. 20 mil vão pagar as suas anuidades, né? Ou vão ter direito para, né? Pode ser que muitos graduou, mas vão fazer outra coisa, né? Enfim. É 20 mil potenciais. 20 mil potenciais. Se a gente coloca uma prova, e aí a gente não vai querer uma prova qualquer, eu vou querer uma prova que, de fato, avalie a capacidade desse indivíduo. Seguramente, eu vou ter uma parcela infinitamente menor desse 20 mil que vai entrar para o sistema. E aí a minha pergunta vai ser, o sistema está preparado para isso? O sistema está preparado para receber apenas 10% do que recebe anualmente de seus 40%. novos ingressos? Vamos ser otimista, 40%. 40%, que seja. Vamos botar 50% que seja, que passaria nessa prova, né? A prova da OAB, a taxa não é essa não, tá? É uma taxa bem menor, né? Então, é uma discussão que o sistema tem que fazer, né? Eu conversei com alguns presidentes de CREFITO já, e no tete-a-tete todos são unânimes. Não, mas isso não deve ser uma preocupação do sistema. Se as pessoas acham que tem que ter uma prova, o sistema tem que peitar e tem que fazer essa prova. E aí, mesmo que tenha uma arrecadação menor, que tenha um número menor, Aumenta o é rateio, algo que tem que ver. Vai aumentar o rateio. Para eles não é problema. Porque para manter o sistema, eles vão aumentar a anuidade. Então, eu acho que é uma discussão que o sistema precisa prover, né? Eu fico cutucando o sistema o tempo todo, né? E aí, vamos pensar com isso com maturidade, né? Vamos ver, porque é um espelho que eu estou dando para a sociedade, né? Qual é a função do sistema? Garantir qualidade para o usuário. O papel principal do sistema é garantir a qualidade ao usuário, que aquele profissional está oferecendo um serviço de qualidade para o usuário do sistema de saúde. Se é isso, a prova é um nivelador de garantir qualidade. Olha, só vai de fato trabalhar quem tem qualidade. Então, eu tenho um argumento legal muito bom para isso. Agora, é uma engrenagem que a gente vai precisar arcar. Como fazer essa prova? Como garantir essa prova no território nacional? Será que a arrecadação que a gente tem consegue bancar uma estrutura dessa? A OAB, que forma sei lá quantos mil bacharel em direito por ano, tem uma estrutura dessa. Será que a gente conseguiria ter uma estrutura dessa com a quantidade de
gente que forma, quanto monetariamente sairia uma prova dessa? Então, eu acho que são maturidades que a gente tem que ir avançando aos poucos para saber se, de fato, esse instrumento é um instrumento factível, ele está só no campo do imaginário, né? Eu acho que é um instrumento muito caro, né? Hoje em dia a gente tem ferramentas remotas, mas aí tudo que é muito remoto sempre tem muitas dúvidas sobre a operacionalização desses instrumentos. Deveria ser uma fundação muito idônea que garanta, né, que não tenha fraude, que não tenha irregularidade no processo. Então, é uma maquinaria bastante complexa para a gente decidir. Acho que É. seria maravilhoso, mas não sei se a gente tem pernas ainda para fazer. Nossa, Zican, foi muito esclarecedor. Eu acho que, assim, tanta coisa que eu tinha na cabeça que era por achismo mesmo, agora fica mais claro, mesmo a questão das proporções de carga horária, a legislação, essa coisa que está rolando há tanto tempo, fica até meio sem sentido nesse momento, né? Como você Não falou, assim, é? agora vocês resolveram que vocês são É. contra, agora Ah, já agora, era. cara, isso está rolando há muito tempo. E acho que a pandemia trouxe isso, né? Trouxe uma lente de aumento para essas ferramentas, mas para algo que já estava rolando, né? Então, não vamos viver nas nossas bolhas e nem acreditar que a nossa realidade fisioterapêutica é a realidade do Brasil. O Brasil é múltiplo, é diverso, as realidades são completamente diferentes. Então, para algumas realidades, o ensino EAD vai poder ser uma grande solução, para outras, pode ser um grande Tiro no pé. ZAR, para outras, pode formar profissionais interessados e que vão fazer a diferença naquele município deles, para outro, pode formar um péssimo profissional. Então, essas ferramentas não são garantias de qualidade. A garantia de qualidade precisa passar por outros cenários, que, para mim, atualmente, são as DCMs. A gente precisa ter diretrizes claras, pontuais, que realmente tentem apontar para a qualidade do ensino que a gente quer e que o próprio mercado vai regular. Mais uma vez falando, não é um discurso pessimista, é um discurso onde as universidades, para competir entre si, vão precisar ofertar ensinos de qualidade melhor. Né? Então, não, olha, eu não fui na faculdade tal porque lá eu não tenho nada presencial, naquela ali eu já faço alguma coisa presencial. Então, elas vão ter que disputar entre si esse alunado, né? E isso pode trazer um novo modelo que a gente desconhece e que pode ser bastante potente, né? Então, vamos esperar um pouquinho, né, esse processo. Vamos lembrar que muitos de nossos colegas estão sendo demitidos dessas universidades privadas, porque nessa mudança toda de modelo, a gente perde em massa número de docentes. E isso é uma realidade também, né? Porque há muitos anos, muitos colegas nossos tinham a docência como um bico. Eu tenho meu consultório, eu tenho hospital e tal diazinho de noite eu vou lá na faculdade dar uma aulinha e tal. Esse formato não vai existir mais. A gente vai ter poucos professores nas instituições que sejam professores realmente com responsabilidades e com cargas maiores, né? E aí o ser bico não vai funcionar mais. Então, o docente das instituições privadas serão outras formas. Talvez a gente vai ter muito mais fisioterapeutas sendo contratados como tutores de estágio do que realmente ter docentes contratados. Né? A carga docente vai ser infinitamente reduzida em comparação à carga de tutores e que está previsto na lei. Tá? Não vamos achar que as universidades estão sendo levianas nisso. Está tudo previsto na lei e os formatos, né, de supervisão vão ser outros, e como a gente comentou, não vamos também dizer que só por ser professor vai dar uma qualificação melhor do que aquele outro colega que não é professor. Às vezes aquele outro colega tem uma vivência clínica, uma bagagem clínica tão bacana para o meu aluno, talvez o que a universidade tenha que fazer é contribuir para a qualificação, para o aperfeiçoamento, né, para a atualização daquele meu colega clínico que está lá na clínica. Né? É. Zica, é sempre um bálsamo conversar com alguém que consegue
ver a realidade com uma lente de realidade, sabe, da coisa. Então, queria te agradecer por trazer esse ponto de vista, chamar a gente para a realidade, mostrar os 2 pontos, né, o que pode ser bom e o que pode ser ruim em todos os momentos. Lembrar a gente que a gente precisa melhorar como profissão, já que o nosso ENAD, muito antes do EAD, já estava meio, né, capenga. Exato. Queria te agradecer por o seu tempo, pela participação nesse episódio. Já deixo você convidado para a hora que chegar essa discussão de diretrizes, a gente se reunir, tentar trazer alguém a Benfísio também para um outro episódio, Maravilha. para a gente poder divulgar esse momento em que a gente puder falar das nossas diretrizes nacionais curriculares. E quem Filha, quiser adorei. seguir mais, beber mais desta lucidez de Zican, onde é que a gente encontra você? Conta aí o seu arroba para o pessoal seguir você, te perseguir. Tem. No Instagram é @Dr. Fernando Zican, dr.fernandozican. Lá é meio pessoal, meio profissional, eu sou A meio gente adora. preguiçoso e resolvi juntar as duas coisas, porque eu sou a mesma pessoa, então lá ao mesmo tempo eu estou falando de onde eu estou indo, eu estou falando de assuntos sérios, né? Mas Ótimo. seguramente pode ser um espaço de diálogo para a gente conversar. Eu estou fazendo essa caravana pelos crefitos, né, para que a gente trace o cenário dos estados, né, já que a gente é tão diferente. Então, eu já tenho alguns. Ano passado eu já fiz alguns crefitos, esse ano eu vou para outros estados também fazer essa análise do ensino e motivar as pessoas a pensarem nisso, principalmente que a gente está no ano ENAD, então a gente vai precisar fazer um esforço com o nosso alunado para fazer a prova direitinho, né? Vamos convencer os nossos aluninhos a fazer uma boa prova, né? A gente vai pegar alunos, né, que estão se formando agora, que foram alunos que passaram grande parte do curso Na na pandemia. pandemia, então, a gente já vai ter um extrato, né, que pode piorar muito a nossa nota, que já era ruim. Então, é muito delicado, tá? Essa conversa desse ano do ENAD, a gente vai ter que se aproximar das nossas turmas, aproximar dos nossos formandos, né? E, de fato, né, olhar que impacto essas notas vão ter daí para diante, né? Então, todos nós precisamos nos responsabilizar sobre isso. E quem quiser conversar, para além dessas caravanas dos crefitos, o meu perfil pessoal lá fica à disposição para a gente trocar algumas ideias, auxiliar algumas universidades que queiram passar por esse processo de maneira melhor, né, garantir melhor. Minha solidariedade total aos coordenadores de cursos das instituições privadas, o quanto que são pressionados por Nossa, números, por alterações, né? uma saúde Então, mental em risco todo o tempo. o tempo todo, porque é muita pressão. E aí, se eu precisar ajudar vocês, se eu puder ajudar vocês de alguma forma, estou à disposição. Assim como à disposição, Ana, do podcast, para a gente Ai, poder refletir sempre periodicamente isso. muito, muito bom. Muito obrigada. Vocês viram, né? Baita episódio. Você curtiu, gostou? Quer deixar seu comentário? Todos os comentários são bem-vindos. Escrevam ou lá nos comentários do nosso canal do YouTube, embaixo do vídeo, ou ainda no Reels, que sai com a divulgação desse episódio. Ou se você está no seu tocador de podcast e está assistindo, a gente tem lá também uma areazinha de comentário. Pode escrever. A gente tem o pessoal aí das nossas mídias capturando os comentários e a gente sempre que pode responde, troca. É sempre um prazer poder ouvir os ouvintes que estão sempre por aqui. Zican, de novo, um grande abraço, muito obrigada. Já está começando a fazer calor no Rio e em Ribeirão Preto e a gente se Exatamente. despede esperando todo mundo de volta aqui no próximo episódio. Beijo, tchau. Tchau, tchau.